Sem raio-x, vírus no sistema de hospitais faz GDF suspender exames de imagem em parte da rede pública. Blitz em comércios. A partir de agosto, começa a valer a lei que obriga empresários a arcarem com o descarte do próprio lixo. Programa de demissão voluntária. Planalto quer economizar R$1 bilhão por ano com nova medida de redução de custos. Espera a adesão de 5 mil servidores no médio prazo. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a Secretaria de Saúde anunciou o fim da situação de emergência na rede pública. Por 2 anos e meio, o governo comprou materiais e medicamentos sem licitação. Só que no mesmo dia, os aparelhos de raio-x pararam de funcionar. A pane foi causada por um vírus no sistema. No hospital de base, por exemplo, novos exames de imagem só em caso de extrema urgência. Não adiantou chegar cedo no hospital de base. Quem procurou a maior unidade de saúde do Distrito Federal para fazer o raio-x voltou para casa sem o atendimento. A Cleidiane foi atropelada há 4 meses e praticamente perdeu o movimento do braço esquerdo. O ortopedista até solicitou o raio-x, mas vai ser preciso ter paciência. Não está podendo fazer isso, está fazendo caso de emergência. Que quem chega assim, com encaminhamento, não está fazendo. O Marcelo está preocupado com o futuro como atleta, já que quebrou a perna e agora o tratamento vai ser prejudicado. Já estava na hora de começar a fisioterapia, que foi o prazo que ele me deu, e só vai atrasar mais. Por enquanto, os exames de raio-x estão suspensos por tempo indeterminado, porque um vírus atingiu os computadores da rede pública do GDF. Com isso, as radiografias não podem ser impressas. Até que o problema seja solucionado, apenas os pacientes graves terão direito ao exame aqui no hospital de base. Neste caso, a radiografia só pode ser vista no próprio computador, inviabilizando o atendimento em larga escala. O hospital de base é referência em traumas na capital. De acordo com a Secretaria de Saúde, são realizadas cerca de 10 mil radiografias por dia na unidade. O hospital de Samambaia também foi atingido pelo vírus e teve o atendimento prejudicado. Tudo isso ocorreu em meio à suspensão da Secretaria de Saúde do fim do estado de situação de emergência da saúde pública do DF. A ação foi tomada para possibilitar, por exemplo, o reabastecimento de medicamentos, recomposição do quadro de pessoal e desbloqueio de leitos. O GDF acredita que esses 2 anos de medida foram suficientes para melhorar os indicadores da rede, mas quem depende do serviço garante que a situação continua precária. Está na mesma coisa. É uma consulta, ninguém consegue. Você vem num hospital, manda ir para o posto. Você vai no posto, não tem médico, não tem atendimento. Ninguém consegue consulta em lugar nenhum. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que os pacientes do Hospital de Samambaia que precisam do exame de raio-x estão sendo encaminhados para a unidade de Taguatinga. Disse ainda que a Subsecretaria de Tecnologia segue trabalhando para restabelecer o acesso à rede de informática o mais rápido possível, mas sem previsão de data. E os testes da vacina contra a dengue continuam aqui no DF. Mais de 400 voluntários já foram imunizados no Centro de Saúde de São Sebastião, uma das regiões que registra o maior número de casos da doença. Mas os pesquisadores continuam precisando de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos para o teste de eficácia da nova vacina. Ainda há 800 vagas disponíveis. Veja só. A marca no braço indica que Lucas tomou uma injeção. Neste caso, a vacina contra a dengue. Ele é um dos voluntários da fase de testes da dose, que promete ser a prevenção contra o mosquito. O garoto de 12 anos já teve a doença e espera nunca mais passar por isso. Começa a dar coceira no pé, aí eu fui tentar coçar, fica dando cosquinha, fica enjoado. E agora com a vacina? Agora com a vacina tomara que nunca mais pega, né? Aqui no Distrito Federal, a fase de testes da vacina acontece no posto de saúde de São Sebastião, uma das cidades campeãs da dengue na capital. Até julho, só lá foram 252 casos comprovados. Depois do surto de 2016, a Secretaria de Saúde registrou uma queda de 85% no número de suspeitas. Mesmo assim, o Aedes aegypti ainda assusta a população. Não é à toa que Maria também virou voluntária. Eu estou me sentindo muito bem. Eu me senti assim, mais protegido, né? Porque caso a pessoa já tenha, eu tendo imunizada, já não corro aquele risco de ter dengue.
Os voluntários serão acompanhados durante 5 anos com exames frequentes de rotina. A vacina é disponibilizada para 3 faixas etárias, de 2 a 6 anos, de 7 a 17 e 18 a 59 anos. Mas, por causa da baixa procura, ainda tem cerca de 800 vagas para as faixas mais jovens, entre 2 e 17 anos. As crianças e adolescentes têm um pouco mais de medo em ser coletado sangue, né? É normal. E também em período escolar. Então o que a gente fez, a gente abriu um horário novo, nos sábados pela manhã, para que essas pessoas, crianças, adolescentes, também possam vir nesse período para receberem a vacina. O Ministério da Saúde investiu R$100 milhões na produção da vacina. A fase de testes conta com cerca de 17 mil voluntários, somando o Distrito Federal e outras 12 cidades do Brasil. A expectativa do Instituto Butantan, que desenvolveu a fórmula, é que a dose já esteja disponível para a população em 2018. Agora nós estamos vacinando uma grande quantidade de pessoas para testar a verdadeira eficácia da vacina. Então a gente já sabe que ela tem uma eficácia muito boa e a gente quer ver se isso se repete quando a gente vacina um grande número de pessoas. E o governo vai anunciar mais uma medida para cortar gastos. O programa de demissão voluntária espera a adesão de 5 mil servidores. É uma tentativa de reduzir o peso bilionário dos aumentos salariais que o próprio Planalto autorizou no ano passado. E esse é o nosso assunto ao vivo com a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. A dúvida agora é a respeito dessa adesão. Os servidores vão aderir? Será, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Esse é o grande questionamento, né? O governo tem uma estimativa, como você já disse aí. Então, a expectativa de adesão de algo em torno de 5 mil trabalhadores, né? No universo de 2 milhões e 200 mil servidores públicos federais. Aí o governo está dando alguns benefícios, né? Como você bem disse, não é obrigado, é voluntário. Então, quem quiser aderir a esse programa vai receber um salário e um quarto por ano trabalhado. Com essa expectativa, com essa estimativa, o governo espera aí economizar algo em torno de R$1 bilhão por ano. Ele que gasta com essa folha de pagamento cerca de 284 bilhões de reais por ano. Então há essa expectativa aí de anunciar definitivamente como é que vai ser esse plano. Ontem o Ministério soltou uma nota dizendo que isso de fato vai acontecer, mas aí falta mais detalhes a respeito disso, até para o próprio servidor ver se é ou não vantajoso para ele, né? Então, como a gente bem disse, ele vai receber aí esse salário, um salário mais um quarto do salário por tempo de trabalho, por ano trabalhado. E aí também existe uma possibilidade de redução da jornada de trabalho e, consequentemente, da redução também do salário que esse trabalhador recebe. Então, hoje, essa jornada diária é de 8 horas. Então, teria a possibilidade do trabalhador, se assim quiser, diminuir essas 8 horas para 6 horas por dia ou 4 horas por dia. E aí também esse salário seria reduzido proporcionalmente aí de acordo com essa adesão, de acordo com o número de horas trabalhadas a menos. Enquanto isso, há sim essa expectativa, né, desses números de trabalhadores de aderirem a esse programa. O presidente Michel Temer hoje tem uma agenda bastante agitada. Agora há pouco ele deu posse ao novo ministro da Cultura. Nós temos aí essas imagens de posse. Então, o novo ministro da Cultura é o Sérgio Sá Leitão. Que a gente já falou aqui sobre ele foi chefe de gabinete do ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, inclusive falou muito bem do trabalho de Gilberto Gil, disse que deve seguir a mesma linha. Além disso, o Temer também participa à tarde, Rodrigo, de uma cerimônia de lançamento do programa de revitalização da indústria mineral brasileira. Então, o governo deve anunciar mudanças aí relacionadas aos royalties e também nas regras de licenciamento ambiental. Enquanto isso, paralelo a isso, a essas agendas, a esses anúncios aí de cortes, o governo, claro, vem trabalhando para tentar barrar o quanto antes a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A gente lembra aqui que essa sessão está agendada, marcada para o dia 2 de agosto, assim com a retomada também, né, dos trabalhos aí dos deputados e dos senadores. A oposição está com uma certa estratégia, está um pouco dividida, mas a estratégia não vai ter o número suficiente, possivelmente não vai ter 342 deputados para aceitar essa denúncia, um número muito grande de deputados, mas claro, tem aí as estratégias de tentar adiar o quanto mais, tentar prorrogar, na verdade, essa votação para
enfim, esse desgaste aí do presidente Michel Temer continuar. Então é isso, Rodrigo, são esses assuntos. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos. Um assunto muito sério sobre pedofilia, um grande número de pessoas que foram presas com relação a isso. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais assuntos. Obrigado, Renata. Acompanhando os assuntos importantes, Cláudio Humberto, o governo de olho na votação, mas sem deixar de pensar também na economia. Exatamente. O governo também atrás de fatos novos, positivos aí para tentar melhorar a imagem muito desgastada, né? O fato é que o governo tem grandes chances de sepultar a denúncia da PGR no próximo dia 2. A contabilidade neste momento é a seguinte: o governo conta com 261 votos de deputados contrários à admissibilidade da denúncia e a oposição conta com apenas 171 votos, metade dos 342 que são necessários para admitir a denúncia e afastar o presidente Michel Temer. Há também ainda cerca de 80 deputados indecisos. A gente também verifica aí, com a posse do novo ministro, a entronização ou a permanência no Ministério da Cultura, basicamente da mesma turma do ex-ministro Roberto Freire, que é o presidente nacional do PPS e que convidou o atual ministro para ser seu chefe de gabinete, quando ele tomou posse lá atrás. Portanto, são pessoas ligadas, vinculadas ao PPS também, do ponto de vista político, o que faz com que esse partido, embora tenha anunciado um afastamento do governo, continue lá com o pezinho na administração de Michel Temer. E juiz federal do DF suspende o reajuste do PIS/COFINS para os combustíveis. Para o magistrado Renato Borelli, da 20ª Vara, o aumento de impostos deveria ter acontecido por meio de projeto de lei e não por decreto. O reajuste começou a valer na sexta-feira. O tributo sobre a gasolina subiu 41 centavos por litro, uma decisão que, claro, tem muita repercussão, Cláudio Humberto. Agora, a dúvida é se os postos vão reduzir o preço da gasolina. É claro que não, né? Até porque o governo, através da Advocacia Geral da União, já deve estar recorrendo dessa decisão, porque sim, é sabido que esse é o tipo de imposto que pode ser reajustado, infelizmente, aliás, pode ser reajustado por decreto e não por projeto de lei. Não há a exigência da anualidade para a adoção de imposto, de novas alíquotas de imposto sobre o combustível, o que é uma pena. Portanto, essa decisão não deve vigorar, não deve valer por muito tempo. O racionamento continua. Hoje o rodízio atinge os moradores de Taguatinga Sul, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1, Sudoeste, Octogonal e Cruzeiro Novo. Guará, setor de indústrias gráficas e os condomínios do Jardim Botânico também estão no rodízio desta terça-feira. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. E a seguir, a AGFIS faz blitz na Asa Sul para orientar comerciantes sobre nova lei de descarte de lixo. Band Cidade, volta já.